Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estou começando essa live com um pouquinho de atraso para poder, justamente, quem já estava se programando de participar, já estar aqui esperando, aguardando. Olá, Cíntia. O Instagram tem a característica de cortar a live, cortar esses vídeos ao vivo depois de 1 hora. Então, eu quis atrasar um pouquinho para que as pessoas já pudessem aguardar esse início, para a gente já começar já apresentando conteúdo e conversar bastante hoje a respeito de relacionamento, Ho'oponopono, a chama gêmea, a alma gêmea e a diferença disso. Então, oi para todos, boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Carol, Isabel, Luciana, Kelly, Paninhos da Lu, seja bem-vinda. Cristiane, Fabrícia, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo de hoje. E eu estava explicando que o Ho'oponopono ele corta, né, depois de um certo tempo, os vídeos ao vivo. Então eu já quis começar. Olá, Marcelo, seja bem-vindo. Marcos Nascimento, sejam bem-vindos. Carol. Então, eu queria me apresentar. Meu nome é Letícia Vidigal. Eu sou praticante de Ho'oponopono há quase 10 anos. E sou Ho'oponopono Practitioner. Eu ministro cursos de Ho'oponopono, tenho uma formação pelo Global Science Foundation do Joe Vitale. Joe Vitale é o autor do livro Limite Zero. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito do Ho'oponopono, relacionamentos e trazer 2 conceitos para apresentar para vocês, que são os conceitos de chama gêmea e alma gêmea. Olá, boa noite. Kelly, sejam bem-vindos. E vou começar já explicando para vocês a respeito desses 2 conceitos, para a gente poder aproveitar o máximo de tempo dessa live e também poder conversar e tirar dúvidas de vocês a respeito do Ho'oponopono e como que o Ho'oponopono pode nos auxiliar nos nossos relacionamentos. Olá, Mônica, João Henrique. Olá, Dani. Sejam todos muito bem-vindos a essa live, muito bem-vindos mesmo. Então, como eu estava dizendo, meu nome é Letícia, sou Ho'oponopono Practitioner e vamos já começar, para a gente começar essa conversa a respeito do Ho'oponopono e relacionamentos e como que a gente pode usar o Ho'oponopono para nos auxiliar a ter bons relacionamentos. Então, a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês são os conceitos de alma gêmea e chama gêmea. Então, alma gêmea e chama gêmea, há uma confusão muito grande em relação a isso, porque nós confundimos a forma como nós sentimos por certas pessoas, como se isso já significasse que elas são almas gêmeas nossas, que elas estão ali porque a gente gosta tanto delas, a gente tem um sentimento tão forte por elas, então que não existe outra coisa que não seja a possibilidade delas serem nossas almas gêmeas. E quando a gente vê o conceito de chama gêmea, eu não sei se vocês já viram esse conceito antes, é um conceito que eu nunca vi associado ao Ho'oponopono, por isso que eu quis trazê-lo para essa live de hoje. Mas a chama gêmea, ela vem para nos proporcionar a evolução espiritual que nós precisamos através do relacionamento que nós estabelecemos com ela. Quando nós pensamos em Ho'oponopono, essa evolução espiritual acontece através da repetição de situações que são as manifestações de memórias que precisam ser purificadas. Então, quando nós pensamos em chama gêmea, nós não pensamos em um relacionamento tranquilo, em um relacionamento pacífico, em um relacionamento fácil. Nós pensamos em um relacionamento que nos traz elementos o tempo inteiro
de conflito, de dor, de dúvida, elementos que nos apontam, que nos indicam que existem memórias a serem purificadas e que essa pessoa, ela vem para nos mostrar a respeito disso. Você tem dessas falas no YouTube? A respeito de relacionamento ainda não. Essa é a primeira live que eu estou falando a respeito disso. Ok? Não sei se mais tem alguma dúvida. Ok, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Primeira vez, que bom, seja bem-vindo. Então eu já estou começando explicando para vocês o que é a chama gêmea. Então a chama gêmea, eu vou falar novamente para quem está chegando agora. Nós estamos falando de uma pessoa por quem nós podemos ter um sentimento muito forte, alguém de quem a gente goste muito e que a gente cria um vínculo com essa pessoa por causa desse sentimento que nós temos, ou porque ela faz parte da nossa família, ou porque ela é uma pessoa muito próxima, um amigo de muitos anos, mas que está sempre nos apontando elementos que precisam ser purificados, de memórias que precisam ser purificadas em nós. Quando nós falamos de Ho'oponopono, a transformação que o Ho'oponopono nos propõe, aquilo que pode ser mudado e modificado na nossa vida, acontece quando nós tomamos a decisão de assumirmos a responsabilidade 100%, a responsabilidade por aquilo que nos acontece, e resolvemos fazer a transformação disso, purificando memórias. Não sei se vocês já assistiram alguma live minha, alguma explicação minha a respeito disso, mas nós temos armazenados no nosso subconsciente registros dessa vida que nós estamos vivendo agora. Então, crenças, verdades que nos foram ensinadas e até situações que nós vivenciamos várias vezes na nossa vida, enquanto a gente estava crescendo, isso tudo vai para a nossa mente subconsciente. E também registros de vidas passadas, de vidas anteriores e também dos nossos antepassados. Então, isso é muito importante a gente compreender no Ho'oponopono. Nós temos uma mente subconsciente que armazena todos esses registros, que guarda todos esses registros, todas essas memórias através do que aconteceu conosco em vidas passadas, daquilo que a gente ainda tem guardado, daquilo que nossos antepassados trouxeram para nós através das gerações e também aquilo que nos aconteceu quando a gente estava crescendo. Quando nós encontramos uma chama gêmea, essa chama gêmea nos auxilia de uma forma muito rápida e muito intensa a identificar essas memórias que precisam ser purificadas. Então, uma chama gêmea tem uma relação muito diferente conosco de uma alma gêmea. A alma gêmea, ela é uma personificação de você evoluído. Você consegue, você tem uma relação equilibrada, existe um equilíbrio entre os dois. Existe conflito, existe desentendimentos, coisas que a gente não concorda, que uma pessoa fala, mas isso não acontece de uma forma explosiva, não acontece de uma forma ofensiva, não acontece de uma forma doída. Ela acontece de uma forma calma e tranquila e muito consciente. Essa é a alma gêmea. A chama gêmea, ela pode estar muito envolvida em sentimentos, a gente pode gostar demais da pessoa, mas ela está sempre nos apontando aquilo que precisa ser purificado em nós, para que a gente possa trazer para o nosso espírito a transformação e a modificação que nós precisamos trazer para que a gente possa viver de uma forma mais próspera, mais feliz e mais em paz. Olá a todos. Então, quando a gente fala de relacionamento e a purificação de memórias para melhorar esses relacionamentos, nós não estamos falando apenas de relacionamentos amorosos. Nós estamos falando também de relacionamentos entre pais e filhos, estamos falando também em relacionamentos entre os nossos amigos,
nós estamos falando de qualquer tipo de relacionamento. Toda pessoa que vem e nos causa uma emoção muito grande e que pode trazer nessa emoção muito grande também muito conflito, muita dor, coisas muito intensas, sentimentos muito intensos também de baixa vibração, elas podem ser almas gêmeas. Desculpa, elas podem ser chamas gêmeas. Elas são pessoas que vêm, nós encontramos com ela e a gente está sempre em conflito. Por quê? Porque ela está nos apontando aquilo que nós precisamos purificar em nós mesmos para que a gente possa encontrar a tranquilidade para nos relacionarmos com essa pessoa. Não necessariamente para que a gente possa consertar o relacionamento, mas para que a gente possa estar em paz na convivência com aquela pessoa. E quando você vive uma dúvida, e quando você vive a maior parte da sua vida sozinha, quer dizer que os seus relacionamentos estão curados? Quando a gente vive a maior parte do tempo sozinho, quando a gente não tem um parceiro, isso não significa que nós não tenhamos almas gêmeas e chamas gêmeas na nossa vida. O fato de não termos um parceiro amoroso não significa que não vão aparecer pessoas na nossa vida que vão nos indicar alterações que nós temos que fazer. É muito importante a gente entender também um outro aspecto do Ho Oponopono. O Ho Oponopono entende que nós somos seres espirituais vivendo uma vida material. Como seres espirituais, nós temos um caminho a ser percorrido para que a gente possa evoluir e alcançar um objetivo espiritual que nós estabelecemos para todos nós. Cada um de nós tem esse objetivo. Significa que a nossa caminhada, a nossa jornada vai ser a mesma? Claro que não. Cada um tem a sua jornada, tem o seu caminho, tem os seus confrontos, tem as suas dificuldades, e cada um faz as suas escolhas. Quando a gente escolhe não ter um relacionamento amoroso com uma pessoa, pode ser então que essa chama gêmea não venha através desse relacionamento amoroso, mas vem através do relacionamento de pai e filho, do relacionamento com amigos, de relacionamento com outras pessoas que estão próximas a nós e que também vão trazer para nós situações que vão nos apontar: olha, isso você precisa purificar, isso você ainda não está trabalhando em você. Deixa eu ver um pouco de dúvidas. Então, não sei se eu respondi essa pergunta, né? Você pode até viver a maior parte do tempo sozinha, mas uma pessoa ou outra que você encontra que gera um sentimento muito forte, essa pessoa pode ser uma chama gêmea que vem para poder te mostrar aquilo que você precisa purificar em você e que gera em você o desconforto na sua relação com a outra pessoa. Até agora só tive chamas, né, Mônica? Mas é isso. Você só teve chamas até agora porque você não está olhando para aquilo que está se repetindo nessas relações. Então, vamos pensar, por exemplo, não estou falando que é esse o seu caso, mas vamos pegar um exemplo de uma relação abusiva. Uma relação abusiva psicologicamente falando, não fisicamente. Mas uma pessoa que te coloca para baixo, que te fala mal de você, não te apoia, não te coloca para cima, não te dá força nos seus projetos. Essa pessoa, quando a gente faz a purificação de memórias, a gente não purifica para que a pessoa pare de fazer isso. Pode ser que ela continue fazendo. A questão é o que ela gera em nós, dentro da gente, e como que a gente lida com isso. Então, a busca do Ho Oponopono é para falar: Divino Criador, purifique em mim as memórias que estão se manifestando através da fala dessa pessoa, que podem ser memórias de baixa autoestima, de desvalorização, de não se sentir nunca reconhecido, de ter dificuldade de se perceber como alguém merecedor. Todas essas memórias, que a gente não sabe identificar quais são, podem estar se manifestando através da fala de um parceiro abusivo, por exemplo. E aí, o que a gente faz? A gente tenta melhorar
e entregar mais ainda o que a gente já estava entregando antes para esse parceiro, acreditando que o que falta é nós agirmos de uma forma melhor com ele. Essa é a grande confusão, esse é o grande nó dos relacionamentos. Então você faz tudo pela pessoa, você cuida dessa pessoa, você trata ela bem e ela é abusiva. Aí você fala assim, gente, eu preciso melhorar. Preciso melhorar fazendo o quê? Eu preciso tratar ele melhor. E aí você trata ele melhor ainda, você cuida mais dele ainda, você faz todas as vontades dele e você continua nesse processo de acreditar que é você que tem que agir de uma forma melhor ainda para ele. E aí o que você faz? Você cria ainda uma expectativa enorme de que, fazendo dessa forma, ele vai melhorar. E aí o que ele retorna? Ele retorna a mesma relação abusiva, os mesmos questionamentos, as mesmas pontuações a respeito de você. E você fica se sentindo a pior das criaturas e fica se questionando por que essa pessoa faz isso com você, apesar de tudo que você faz por ela. Ao invés de perceber que ele está apontando para você aquilo que precisa ser purificado em você, para que você possa se transformar e avaliar mesmo se aquela pessoa é a pessoa que você quer ficar, da forma como ela age com você, ou se você é uma pessoa que não precisa mais estar com ela. Então, eu conheço um caso de uma pessoa, para dar um exemplo para vocês, ela era casada com uma pessoa que atraía, tinha uma questão de traição muito forte, muito abusivo, psicologicamente falando, nunca bateu nela, mas falava mal dela, colocava para baixo, e no momento que ela começou a fazer a purificação de memórias e saiu de casa e abandonou esse relacionamento, depois de um tempo essa pessoa, o antigo parceiro, voltou a procurá-la, e aí não tinha mais aquele sentimento que nós temos como um guia do nosso divino Criador, para que a gente se relacione com alguém, para que esse alguém possa nos apontar aquilo que precisa ser melhorado em nós. Como ela já havia feito a cura, como ela já tinha realizado a cura, o sentimento não existia mais. Não porque ela purificou o sentimento, mas porque ela purificou as memórias que estavam se manifestando através da relação com aquele parceiro. E quando ela conseguiu fazer essa purificação, aquela relação não precisava por ela existir mais. O caminho dela, o objetivo dela, ao estabelecer aquela relação, já estava completo. E nós não sabemos conscientemente disso. Quem sabe disso é a nossa mente superconsciente. É ela que vai nos orientar em relação ao sentimento, é ela que vai nos guiar em relação a quem nós vamos, com quem nós vamos nos relacionar. Muitas vezes de uma forma muito insatisfatória, porque a gente quer esquecer uma pessoa, a gente não quer se relacionar com ela mais, a gente não quer gostar dela mais. Mas se o sentimento permanece, como nós não sabemos de nada, quem sabe o que é melhor para nós é a nossa mente superconsciente, provavelmente ainda há purificação a acontecer. Deixa eu ver só aqui mais algumas dúvidas. Então, as pessoas me veem como uma pessoa muito forte e segura, mas eu me sinto capaz de ter coisas boas e sinto vergonha de tudo, consigo mudar isso com o Ho'oponopono? Então, a possibilidade de purificação de memórias vem justamente para isso, para nós reconhecermos também o nosso valor, a força que a gente tem, a importância que a gente tem. Então, o Ho'oponopono dá todas as possibilidades para que isso aconteça. Deve ser feito, aqui tem, meu relacionamento com a minha irmã é sempre complicado, brigamos muito. Deve ser feito o Ho'oponopono para uma pessoa que não está mais em nossa vida, um ex-namorado, porque, por exemplo, no meu caso, quero deixar tudo em paz, mas eu não quero a pessoa mais na minha vida. Então, vamos lá. Toda vez que a gente pensa em relacionamentos, tanto com irmã, por exemplo, irmã é um relacionamento que, enquanto a gente não conseguir trabalhar as memórias da gente em relação àquilo que ela traz para nós de incômodo,
é um incômodo permanente, porque irmão, você pode até se afastar, mas família é quem nós escolhemos para estar próximos de nós, para que a gente possa realmente criar um salto evolutivo espiritual. Esse é o grande pulo do gato. Família é um salto espiritual que nós nos propusemos quando nós nos unimos e estamos juntos. Pessoas próximas como irmãos, pai, mãe, eles são filhos, eles são com certeza chamas gêmeas. Pessoas que estão aqui para nos mostrar aquilo que precisa ser purificado em nós, para que o que eles fazem não gere mais incômodo no que a gente sente, na forma como nós nos sentimos. Então, irmãos, pais, filhos são chamas gêmeas, e o que nós podemos fazer é, a pessoa vem e ela fala conosco alguma coisa que nos incomoda. O que é que ela fala que nos incomoda? Qual é o incômodo que isso gera? Gera dor, gera raiva, gera sensação de injustiça, gera tristeza. Pega esse sentimento, porque a gente não sabe qual é a memória que essa pessoa está despertando em nós. A nossa mente superconsciente, a nossa mente subconsciente sabe, mas a mente pensante, consciente não sabe. Então, o que a gente faz? Divino Criador, purifique em mim as memórias que eu compartilho com a minha irmã de dor, de raiva, de tristeza, de angústia, de injustiça, e as transmute, purifique e as transmute em pura luz. Está feito, assim é. Faça a repetição das frases. Se vocês quiserem fazer a repetição das frases 108 vezes, pode fazer. Se vocês quiserem beber água azul solar, pode beber. Trazer outras ferramentas do Ho Oponopono, podem trazer, porque dessa forma vocês vão purificando aquele incômodo que aquela pessoa que é muito próxima traz. Então veio o irmão, ele está próximo, vamos encontrar, vai ter um encontro, e você já fica incomodado. Qual é esse incômodo? Divino Criador, purifique em mim as memórias que eu compartilho desse incômodo, desse mal-estar que eu tenho ao estar próximo do meu irmão tal. E transmute essas memórias em pura luz. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Não sei se vocês também conhecem a oração de purificação, que é uma oração que eu também chamo de oração original do Ho Oponopono, que é uma oração em que nós pedimos perdão à pessoa que nos causa algum incômodo. Porque dessa forma, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o que gerou a memória, que pode ter acontecido nessa vida, mas pode ter acontecido em uma outra vida, e nós estamos nos responsabilizando por isso, porque o que o outro faz conosco não tem nada a ver com ele, tem a ver com a gente, com as memórias que nós temos. E essas memórias podem ter sido criadas tanto nessa vida quanto em vidas passadas. Então eu peço perdão, porque se essa pessoa me faz mal, ela provavelmente está me devolvendo o mal que eu fiz a ela em algum momento. Então algumas pessoas me falam assim, mas como assim, Letícia? Às vezes eu nem conhecia a pessoa, ela chega e já me faz, ela já não gosta de mim. Ela não gosta de você, talvez porque você nunca esteve com ela nessa vida. Mas em vidas passadas sim, e você gerou um mal a ela, e hoje ela volta para gerar esse mal a você, para que você possa falar, opa, tem algo aí para ser purificado. E aí você entra em contato com o Divino Criador, faz essa purificação e pode fazer esse pedido de perdão à pessoa pelo que você fez a ela através dessa oração original, que inclusive eu tenho até postado aqui também no Instagram. Em relação a quem não está mais na nossa vida, a gente também pode fazer essa purificação de memórias. A gente pode fazer essa purificação e transmutação dessas memórias em pura luz, porque se você tem memórias, por exemplo, um incômodo com um ex-namorado, pode ser que ele não volte, mas outra pessoa com as mesmas características volte.
Então, isso é algo que também é muito recorrente, as pessoas reclamam muito. Toda pessoa, eu termino com um, vem outro pior. Eu termino com outro, vem outro pior. Sempre com as mesmas características, mas às vezes até intensificadas. Por quê? Porque você ainda não conseguiu perceber que aquelas pessoas que estão aparecendo, elas vêm uma manifestação dessas memórias que precisam ser purificadas. É uma oportunidade que nós recebemos. As pessoas que nos geram qualquer tipo de incômodo, seja ele qual for, elas vêm para que a gente possa dar um salto espiritual através dessa purificação dessas memórias referentes ao incômodo que elas estão nos gerando. Quando um casamento chega no fim, eu não entendi a pergunta, André, podia só, assim, o que você quer dizer com isso? O que aconteceu quando o casamento chega ao fim? Ou o que a gente faz quando o casamento chega ao fim? Então, dizem que a alma gêmea é aquela que parece muito com a gente. Isso é verdade? Bom, nós estamos nesse processo de purificação de memórias através das chamas gêmeas. Então, elas vão aparecendo e a gente vai fazendo essa purificação. A alma, o que acontece? A gente quer que nós possamos estar cada vez com mais memórias sendo purificadas e mais memórias purificadas para que a gente possa vibrar mais alto e atrair alguém que vibre nessa mesma sintonia. A alma gêmea é uma pessoa que se parece conosco, sim, mas quando nós estamos num nível de desenvolvimento espiritual, vamos colocar assim, de uma tranquilidade, de equilíbrio. Vamos imaginar, eu sou muito irritada, eu me irrito com facilidade, eu explodo com facilidade, e encontro uma pessoa que é do mesmo jeito, e a gente vive brigando, e a gente vive as turras, e é muito difícil o relacionamento. Essa pessoa não é sua alma gêmea. Ela não é. Por mais que você se pareça com ela e vice-versa, naquilo que vocês têm de temperamento difícil, isso não é alma gêmea. Isso é uma chama gêmea. Ela vem para poder mostrar para você que esse temperamento que você tem não facilita com que você tenha bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis. Ela vem com um compromisso para que você possa purificar suas memórias e evoluir. Evoluindo espiritualmente, fazendo purificação e estando com uma vibração mais elevada, você vai atrair uma pessoa em que vocês entram em conflito sem brigar, sem bater boca. Entram em conflito por questões que vocês podem resolver com tranquilidade. Existe um equilíbrio. Isso é uma alma gêmea. Então, falar assim, gambá atrai gambá. Não. O que você está atraindo é uma pessoa que vem para te auxiliar a modificar em você aquilo que você ainda precisa modificar para que você possa evoluir espiritualmente e se tornar uma pessoa melhor conforme você se propôs a se tornar quando veio para esse planeta. Então, se a pessoa está lá e vocês estão batendo de frente, a briga está acontecendo e o conflito está acontecendo, o que você fez? Você mergulhou profundamente nos seus sentimentos e nessa relação e não está conseguindo enxergar aquilo que aquela pessoa está te mostrando que você precisa purificar. Isso é muito comum. Como a gente gosta da pessoa, como se a gente se envolve com a pessoa e como a gente fica envolvido naquilo ali, apegado ao relacionamento, apegado ao sentimento, a gente não consegue dar um passo para trás e falar assim, peraí, tem uma coisa que não está funcionando. Eu me sinto agredida, eu me sinto mal, eu não me sinto bem, eu me sinto o tempo todo na defensiva, eu me sinto o tempo inteiro sendo colocada para baixo. Isso aqui não é alma gêmea. Isso aqui está me mostrando que eu tenho questões em mim que eu preciso melhorar para que eu possa me desenvolver e para que eu possa finalmente encontrar minha alma gêmea. Isso significa que chamas gêmeas não podem se tornar almas gêmeas? Elas podem, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque com essa crença de que chamas gêmeas podem se tornar almas gêmeas,
a gente pode novamente se apegar ao relacionamento e repetir o que nós estamos fazendo, acreditando que aquilo vai mudar a outra pessoa, que aquilo vai modificar a outra pessoa. E uma relação de chamas gêmeas não tem esse objetivo. Não tem o objetivo de modificar ninguém, a não ser a gente mesmo. A gente não vai modificar ninguém. Nós vamos nos purificar, limpar as nossas memórias, alterar aquilo que nós acreditamos a respeito de amor próprio, aquilo que nós acreditamos a respeito de merecimento, aquilo que nós acreditamos a respeito de paz, tranquilidade e amor compartilhado, que nós não estamos conseguindo ainda ter e entender através desse relacionamento que está diante de nós ali. Quando algo não passa, o passado que foi adolescência, agora na vida adulta ainda permanece. Então, a chama gêmea, ela volta desse jeito. Ela é uma pessoa que vem, vai, volta, é a mesma pessoa e você não consegue resolver isso. Nós temos que aprender, e essa é uma lição que as pessoas nem sempre gostam de ouvir. Um relacionamento que você gosta muito de uma pessoa, gosta demais dela, não significa que seja um relacionamento de alma gêmea. Significa que pode ser um relacionamento de chama gêmea que está aí diante de você, para que você possa entender o que em você, o que você está fazendo, o que você a forma como você está agindo, que precisa ser transformado através da purificação de memórias. E esse pode ser o sinal, e não necessariamente que essa pessoa é a sua alma gêmea. Então, existe uma pessoa que me incomoda muito, ela me desperta sentimentos ruins, o que eu sinto por ela é o que eu sou, como purificar isso? Não, o que você sente por ela não é o que você é, o que você sente por ela o que ela gera de incômodo em você, ela está mexendo com as suas memórias, que elas estão sendo, e são projetadas através dessa pessoa, ela está só te mostrando algo que precisa ser purificado em você. Vamos pensar, nós todos temos pessoas que gostam de nós, pessoas que nos amam, inclusive, e que fariam tudo por nós. Todos nós temos alguém que gosta demais da gente. E tem pessoas que não gostam, do nada às vezes, ou pelo fato de a gente ser quem a gente é. Então, como que é isso? Por que a forma como eu ajo atrai pessoas para estarem do meu lado e ao mesmo tempo afasta outras? Como que eu posso viver de uma forma que eu sempre possa atrair pessoas para mim? Não tem jeito, porque o meu jeito de ser não é o que gera um incômodo na pessoa. O que gera um incômodo na pessoa são as memórias que ela guarda e que são projetadas através do meu jeito de ser. Então eu apareço para uma pessoa que se incomoda demais com quem fala sobre o Ho'oponopono, com quem gosta do Ho'oponopono, por memórias que sejam de qualquer motivo. Quando eu me aproximo dessa pessoa, ela não vai gostar, ela gera imediatamente incômodo. Agora, por que ela não gosta do Ho'oponopono? Às vezes ela não sabe explicar. Eu não gosto da Letícia, e não sabe dizer por quê. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com o que ela guarda, com esses registros, e que, de alguma forma, as nossas mentes superconscientes, que são nossa alma cua, que são nossas centelhas divinas, tá? Nossas centelhas divinas, elas têm uma conexão direta com o divino criador, elas sabem o que é melhor para nós e elas promovem esses encontros. Elas não afastam as pessoas que não vão gostar da gente, elas nos aproximam, porque são essas pessoas que vão nos ensinar aquilo que precisa ser purificado em nós para que elas parem de gerar esse incômodo. Por que falar do Ho'oponopono me gera um incômodo tão grande? Não sei, mas eu vou purificar. Divino Criador purifique em mim as memórias que fazem com que, quando eu escuto falar do Ho'oponopono, eu me sinto tão incomodado. E é esse o papel desses relacionamentos, principalmente dos relacionamentos chamas gêmeas, que são muito intensos, que trazem um sentimento muito forte e que são guiados por nossos almacuas,
por essas mentes superconscientes que sabem exatamente onde que nós ainda precisamos evoluir, onde que a gente precisa ainda aprender, que a gente não conseguiu ainda aprender. Nós não conseguimos ainda aprender. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que numa situação, para ser amado, a gente acredite que eu preciso sempre fazer tudo pela pessoa. Tudo. Então eu dou o meu tempo, meu dinheiro, a pessoa pede dinheiro emprestado, eu entrego para ela. Ela me liga a qualquer hora do dia e da noite e eu atendo o telefone. E ela me fala, vem me buscar aqui no aeroporto agora. Eu acabei de chegar, vem me buscar e você está com um planejamento de um almoço com amigos, você larga tudo e vai atrás dessa pessoa. E essa pessoa só te trata mal. E você gosta tanto dessa pessoa que você fala assim, gente, mas eu faço tudo por essa pessoa, por que ela continua me tratando desse jeito? Acho que ela não está ainda entendendo o meu sentimento por ela. Eu preciso fazer mais por ela. Então você começa a fazer mais ainda. E a pessoa continua te tratando mal. Então, essa não é uma manifestação de alma gêmea. Ela está mostrando para você que essa doação, essa super doação do seu tempo, da sua energia, do seu dinheiro, das suas coisas, de você mesmo, é algo que não está trazendo aquilo que você esperava que fosse trazer. É algo que não vai trazer resultado em termos de amor, não vai ter essa troca. Há um falso entendimento do que é ser amado, da forma como a gente vai ser amado. E essa relação está ali para te mostrar isso. Então, se a gente fica o tempo inteiro, não, eu vou fazer mais, 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 esse aprendizado não vem. E essa pessoa continua mostrando pra gente, você vai fazer mais, eu vou continuar sendo abusivo, vou continuar te explorando, vou continuar não gostando tanto assim de você, vou continuar terminando e ficando com outras pessoas, vou continuar te traindo, vou continuar fazendo outras coisas, e você continua fazendo, até que uma hora o propósito é que você enxergue, isso não está funcionando, isso não está legal, isso não é o que eu quero para mim e isso não vai acontecer mais. E então eu recuo um pouco e falo, eu quero purificar as memórias que me fazem confundir ser amado com perder o amor que eu tenho por mim mesmo. E é esse o exercício que a gente precisa fazer e que o Ho'oponopono nos auxilia a fazer. Então, em um casamento de 8 anos, sempre tem brigas, nunca se está bem, o que fazer? Então, eu espero que eu já tenha até respondido essa pergunta, porque nós estamos falando de uma relação de chamas gêmeas que estão juntas e que estão aí nessa briga, tentando aprender uma com a outra a forma de se relacionar melhor. Só um minutinho. E se vocês insistem em agir da mesma forma, sem fazer a purificação de memórias, sem dar esse passo para trás e fazer essa limpeza daquilo que gera incômodo, no seu caso, né? Porque eu não sei em relação ao parceiro, à pessoa ao seu companheiro, porque nem sempre a pessoa tem essa disposição, mas se você não se dispõe, e a gente não pode também ficar preocupado em relação ao outro, tá? A gente faz o Ho'oponopono para nós e isso gera transformação no outro. Então, e essa transformação acontece porque nós purificamos as memórias e aí o que o outro faz conosco para de gerar incômodo. A gente não se sente mais tão incomodado. Então, se nós não nos propusermos a fazer isso, o ciclo é o mesmo. A coisa vai continuar acontecendo do mesmo jeito, as brigas vão continuar acontecendo, o conflito vai continuar acontecendo, você vai apontar o dedo para ele vai apontar o dedo para você, e você vai querer mudar, mas se você tem um filho, sempre vai continuar do mesmo jeito. A questão é, o passo a ser tomado é purifique suas memórias, dessa forma que o Ho'oponopono pode nos auxiliar, para que a gente possa compreender aquilo que está acontecendo, que nós precisamos modificar em nós mesmos, porque aí nós ganhamos a força para realmente fazermos algo, fazermos uma modificação realmente na nossa vida. Vamos ver. Quando você encontra alguém que seja igual a você em sentido de buscar, a pessoa está buscando também melhorar,
ela vai entrar com você no processo de purificação, ela se propõe a fazer purificação de memórias para melhorar o relacionamento, isso pode ser um grande indício de uma alma gêmea. Não é uma chama gêmea hoje, mas que pode se tornar uma alma gêmea, porque a pessoa está se propondo também a fazer as modificações. Ou, uma vez que vocês dois purificarem, um vai olhar para o outro e vai falar assim, olha, eu gosto muito de você, eu também gosto muito de você, mas o nosso propósito junto aqui já acabou, então seja feliz e tchau. Então, pode ser também isso, assim, uma cura que acontece para os dois lados e para cada um seguir seu próprio caminho e encontrar depois a sua alma gêmea mesmo, né? Então, quando doenças acontecem na pessoa que nós estamos nos relacionando, né? E pelo jeito existe uma repetição aí também em relação à doença. Aqui ela fala, sou viúva, meu primeiro marido faleceu de câncer, casei novamente e descobri que meu marido está com câncer no pâncreas e fígado. O que fazer? Purifica as memórias de dor que essas doenças causam em você, né? Entra num processo de purificar as memórias que você compartilha com essas pessoas que são seus companheiros, para que você possa transmutar essas memórias em pura luz, para que ele possa se curar e você possa ter um outro tipo de relacionamento. Então, quando há um conflito, por exemplo, a falta de paciência com uma pessoa que vive junto com você, é preciso fazer o Ho'oponopono para você e para a pessoa que te desperta a impaciência. O Ho'oponopono a gente faz para nós e para as memórias que nós compartilhamos com a pessoa que nos gera essa impaciência. Nós não fazemos para a pessoa. Então, isso é uma confusão muito grande. O Ho'oponopono nós fazemos para purificar memórias. E nós purificamos memórias que nos geram sentimentos tais. E essa é a forma que a gente tem de transformar a nossa relação com as outras pessoas. Nós não precisamos fazer purificação, quero purificar essa pessoa. Eu purifico as memórias que eu compartilho com ela e que geram esse conflito entre nós para que a gente possa ter uma relação mais afetuosa e mais tranquila. Então, é a mesma resposta que eu dei. Existe uma pessoa que me incomoda muito, ela me desperta sentimentos ruins. O que eu sinto por ela é o que eu sou, como purificar isso. Eu já respondi isso, né? Não é o que você é. São memórias que você tem no seu subconsciente. E elas estão se manifestando através dessa pessoa. E você tem que purificar essas memórias para que você possa se relacionar melhor com essa pessoa. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês é a respeito das cordas Aka. Deixa eu só responder essa pergunta aqui. O que eu devo falar quando for fazer o Ho'oponopono em relação para purificar as memórias que você mencionou? Você pode fazer como eu falei aqui. Divino Criador, purifique as memórias que eu compartilho com a pessoa tal e que me geram dor, raiva, tristeza. E aí você fala os seus sentimentos e transmute essas memórias em pura luz. Está feito, assim é. E fala as frases, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. A minha sugestão é que você fale de 7 a 9 vezes, pode fazer também o Japamala, caso o sentimento seja muito forte. Beba água azul solar também. E é importante que você também faça a oração original, caso você se sinta chamado para isso também. Que é uma oração que está disponível, muito fácil de ser encontrada na internet. Eu tenho aqui no meu Instagram também e tenho gravado no meu site, para quem quiser escutar essa gravação. Meu site é o ho'oponoponoanjos.com e aí lá vocês vão na parte de gravações, né, de meditações, e lá tem também essa oração sendo falada para vocês ouvirem e fazerem para a pessoa que gera esse incômodo. Então, vou falar agora com vocês a respeito das cordas Aka, a Aka Cords, que são as cordas que no Ho'oponopono nos conectam, né, a todas as outras pessoas. Então, para aquelas pessoas que criaram o Ho'oponopono, a Morná Simeona, ela acreditava que todos nós estamos conectados através dessas cordas. E é importante também que a gente faça o corte dessas cordas. E aí, no caso, não é apenas das pessoas que a gente não gosta, das pessoas que nós tivemos relacionamentos e que terminaram esses relacionamentos. Nós estamos falando também das pessoas que a gente gosta e que estão próximas de nós. Por quê?
porque nós temos a tendência primeiro, a nos apegarmos demais às pessoas que estão próximas de nós, e aí esse apego pode gerar dor, e também porque nós não criamos expectativas em relação àquilo que nós fazemos por essas pessoas. No meu caso, eu tenho 2 filhos, é impossível para mim falar assim: não, Letícia, você não deve fazer nada pelos seus filhos. Não, eu faço tudo por eles, é uma dedicação que eu tenho a eles, sim, mas eu não posso fazer isso esperando que haja algo em troca. E isso é muito importante no relacionamento. A gente deve fazer porque a gente faz. O nosso amor próprio, o amor que a gente tem por nós mesmos, não pode depender do que o outro vai me devolver por aquilo que eu faço por ele, daquilo que eu faço por ele. Então, o que eu sinto por mim não pode ter uma relação com aquilo que o outro alimenta em mim. O meu amor próprio ele tem que ser mais forte do que isso. E cortar as cordas também pode ser uma forma de se fazer isso. Então, entrar num processo de meditação, entrar no processo de repetição das frases e pedir: eu quero cortar as cordas que eu tenho com uma pessoa tal, para tirar esse vínculo, tirar essa necessidade dessa pessoa corresponder às suas expectativas, e também para fazer esse corte energético, para a gente cortar essa energia que essa pessoa vai levando nossa e que a gente também carrega dela, para que a gente possa também ir limpando essas relações, principalmente as relações que nos geram dor, que nos geram conflito. Então, a pergunta aqui: não conheço a fundo o Ho Oponopono, onde posso encontrar esse material? Às vezes não entendo. Então, o Ho Oponopono hoje, existem vários materiais disponíveis na internet, vários vídeos no YouTube, tem o meu Instagram, tem meu Facebook também, tem o meu site, mas eu quero fazer um convite para vocês. Na quinta-feira eu vou fazer outra live aqui no Instagram para falar com vocês sobre o curso do Ho Oponopono que eu vou oferecer a partir de domingo. Eu vou abrir as inscrições para esse curso. Ele vai ser um curso de duração de 2 meses, ele vai acontecer online e ele vai começar desde o básico com aulas ao vivo. A gente vai se encontrar ao vivo. Então eu vou explicando o Ho Oponopono desde o começo até ferramentas mais evoluídas, assim, mais complexas, e ele vai ter essa duração de 2 meses com purificação de memórias, com explicação detalhada de como que funciona todo esse processo, e também com premiações, brindes, desafios que a gente vai fazer, porque é um curso que tem um objetivo muito específico. O objetivo é ensinar o Ho Oponopono e gerar transformações através do Ho Oponopono. Então não é só passar o conteúdo, mas para a gente poder compartilhar e participar juntos de um processo de transformação que vai acontecer através dessas aulas. Então esse é um convite que eu vou fazer para vocês, de voltarem aqui na quinta-feira, para eu poder explicar para vocês um pouco mais sobre o curso. Vai ser uma live mais curta, para só falar para vocês assim, o que vai ser oferecido, quais são os diferenciais, o que vai ter de bacana, e aí explicando desde o básico mesmo do Ho Oponopono até as ferramentas de cura para a gente poder utilizar. Explicando o que é a mente subconsciente, a mente consciente, a mente superconsciente, o que é esse acesso à criança interior, como que a gente faz a purificação de memórias, quais ferramentas que a gente pode utilizar, como que a gente faz a cura de relacionamentos. Então, isso que eu estou explicando para vocês, mas vou explicar de uma forma muito mais detalhada, com, inclusive, encontros para que a gente possa fazer purificação de memórias. Então, fica meu convite para vocês estarem aqui na quinta-feira para a gente conversar rapidinho sobre esse curso. Eu vou abrir as inscrições no domingo com preço promocional e depois ele muda o preço na segunda-feira. E aí ele vai ficar em aberto provavelmente 24 horas, porque também não é um curso que eu quero que tenha muita gente. Eu quero que as pessoas que querem realmente ter transformações nas suas vidas participem, estejam comigo nessa jornada, participando desse curso por 2 meses. Então,
Ocorre que me relacionei com uma pessoa que era carinhosa, queria muito e mudou do nada, parece ser outra pessoa, e a pessoa, isso não queria mais nada sério. O que pode ser purificado e como fazer? O que pode ser purificado é provavelmente crenças que você tem a respeito de relacionamento e de merecimento de uma pessoa desse jeito perto de você, mas eu não sei quais são as memórias que estão se manifestando. O que você tem que pedir é que as memórias que se manifestaram através desse relacionamento sejam purificadas e transmutadas em pura luz. Então, eu estou praticando o Ho'oponopono há uns 4 meses e parece que tudo está desmoronando. Funcionários que vão embora, ficam doentes. Será que estou afetando? Então, algumas pessoas perguntam isso. O Ho'oponopono piora tudo primeiro, depois melhora? Muitas vezes, no processo de purificação, as manifestações dessas memórias, elas acontecem com mais intensidade. Então, você tá purificando o que exatamente? São os seus relacionamentos, são o seu negócio, para que o seu negócio seja bem sucedido. Se for o seu negócio para que ele seja bem sucedido, essas pessoas podem estar indo embora para que isso aconteça. Elas deveriam estar sendo o motivo pelo qual seu negócio não estava sendo próspero o suficiente. E aí você fazendo essa purificação gera essa situação que para você é conflituosa e às vezes ruim, mas que pode trazer benefícios a longo prazo. O Ho'oponopono pode gerar algumas situações que nós entendemos como ruins na nossa avaliação de mente consciente, mas que podem trazer benefícios depois. Porque nós, na verdade, não sabemos de nada. Quem sabe o que é melhor para nós é uma parte de nós, é a nossa centelha divina. E ela vai guiar a nossa purificação de memórias de forma que ela aconteça para que haja transformação na nossa vida. E essa transformação pode acontecer através de fins de relacionamento, empregados que vão embora, situações de conflito, coisas que acontecem e que muitas vezes a gente fica procurando justificativas e o que está acontecendo e não tem essa justificativa. É simplesmente algo para que venha o melhor depois. Uma questão que é muito importante também em relacionamentos, quando nós pensamos em purificação de relacionamentos, é que um relacionamento pode acontecer entre chamas gêmeas para que nós possamos aprender a não fazer julgamentos. Então, o julgamento é um aspecto muito importante para que a gente faça uma mudança significativa na nossa vida. Quando nós julgamos, nós nos impedimos de nos amar. Qualquer tipo de julgamento que a gente faça, tanto da gente mesmo quanto do outro, nos afasta do nosso amor por nós mesmos. Então, quando nós sentimos uma raiva de alguém, um desconforto muito grande com alguém, nós podemos entrar no julgamento, tanto dessa pessoa quanto da gente mesmo. Então, eu estou nesse processo evolutivo, estou fazendo o Ho'oponopono há muito tempo, estou nessa busca de desenvolvimento espiritual, mas eu sinto uma raiva das pessoas. Como que pode eu que estou nesse processo e estou nesse caminhar, vem essa figura aqui e essa figura desmorona tudo que eu já fiz até hoje, não é possível, e lá se foi meu Ho'oponopono por água abaixo. O nosso processo de purificação tem que passar também por esse julgamento que a gente faz da gente mesmo. Porque julgar é entrar num lugar de desamor. É entrar num lugar em que nós não nos reconhecemos como pessoas que merecem ser amadas. E nós olhamos para o outro também e não reconhecemos essas pessoas como pessoas que merecem ser amadas. Então, muitas vezes, relacionamentos em que há um conflito, uma angústia, um desconforto muito grande, eles podem existir apenas para que a gente aprenda a conviver com o desconforto, a angústia, a raiva, sentimentos que são comuns para nós seres humanos. Então, um convite também que eu faço a vocês é nesse sentido. E aí pode acontecer o seguinte: mas eu fico com tanta raiva dessa pessoa, então, mas a Letícia disse que sentir raiva não é problema. Então,
agora que eu vou ficar com raiva mesmo de quem me incomodar. A gente pode pensar que quando a gente entra nesse processo de que a raiva é algo que então agora eu vou ficar com raiva de todo mundo, e como que é isso? Como que eu vou evoluir espiritualmente se eu fico com raiva de todo mundo? Se você não está no julgamento do que você está sentindo, da forma como você está manifestando essa raiva, né? Quer dizer, se você não está agindo, causando mal a alguém, você está simplesmente reconhecendo a forma como você sente, você pode ter certeza que você já fez um caminho de evolução. Porque o que acontece normalmente é, ou a gente parte para uma agressão, e aí a gente age sendo controlado por esse sentimento de baixa vibração, ou a gente cai para o julgamento. Tá vendo? Estou com raiva dessa pessoa porque de novo ela fez isso. Mas essa pessoa é desse jeito. Essa praga, ela não consegue agir de outra forma, não aprende, nunca viu uma coisa dessas. E aí entra para o julgamento. E aí a gente caminha, sai dessa lição do amor. A gente vai para o desamor. E é isso que nós precisamos aprender. Eu sinto, lá vem essa pessoa, eu sinto uma raiva dela. Enfim, é questão minha e eu vou deixar para lá. E a gente precisa entrar nesse processo. Agora, é fácil? Não, não é fácil. Mas é um processo de tomada de consciência mesmo. Cada vez mais a gente entra nesse processo. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu entrei num conflito com a minha irmã por causa de uma coisa que ela tinha dito para uma tia minha, e a gente conversando pelo WhatsApp. Gente, esse WhatsApp, essas ferramentas de conversa, elas são assim maravilhosas ferramentas de purificação de memórias, porque o que vai colocando ali para fora, né, que a gente vai sentindo ali na hora, e a gente não consegue conversar, falar as coisas direito, o que você entende não é o que ela quis dizer, e aí aquilo ali vai gerando uma confusão danada, e aí eu fui ficando com uma raiva, e fui falando tanto de coisa, até que uma hora eu falei assim, meu Deus, espera aí, o que eu estou fazendo? Vou recuar. E aí eu parei e percebi o que estava acontecendo comigo ali. E isso vai acontecendo cada vez mais. Não significa que de vez em quando a gente não vai cair de cabeça dentro do sentimento, dar um mergulho nesse sentimento e acabar fazendo coisas que depois a gente pode se sentir mal por ter feito, mas a gente não pode cair no julgamento. Eu fiz, eu caí, eu agradeço ao Divino Criador pela oportunidade que Ele me deu de perceber que isso ainda é algo que eu preciso purificar, que isso ainda me leva para a raiva, que essa situação ainda me leva para o conflito. Então isso é uma oportunidade, obrigada, gratidão a Deus. Porque se eu ficar, porque agora eu briguei com a minha irmã, e não é possível, não é possível, bem que falaram comigo que esse negócio de WhatsApp não dá certo, e eu briguei, e eu não podia ter brigado, porque eu estou agora no processo, estou fazendo o Ho'oponopono, isso é julgamento, isso é falta de amor, tá? A gente entra no desamor, e o convite é, não entre aí, seja grato, tente perceber o mais rápido possível, que nem sempre é possível, às vezes demora mais tempo, mas no momento que você perceber, peça perdão. Peça perdão na oração original para sua irmã, para a pessoa com quem você entrou nesse conflito, e agradeça pela oportunidade que você teve de perceber que aquela situação ainda é uma situação que precisa ser purificada. Gente, vamos lá. Relacionamentos entre funcionários da sua escola. Posso fazer o Ho'oponopono para melhorar relacionamentos entre funcionários da minha escola? Pode, claro. Purifique as memórias que você compartilha com seus funcionários, que geram conflitos, que geram problemas, que geram problemas de comunicação. Faça essa purificação também. Vou salvar o vídeo depois, ele vai ficar aqui. André disse que não conhece, mas eu não sei. Talvez seja a oração original, mas ela está disponível. Até nossos cunhados, o marido da minha irmã, escolhemos também. Pode ser. Se tem um conflito ali, tem uma questão de problema, pode sim, uma pessoa que você tem, que vai gerar situações aí para você purificar. Pode ser alguém lá de trás, que hoje vem como cunhado, vem como marido da sua irmã, mas que era uma pessoa que você precisava resolver. Gente, olha só,
O Instagram está me avisando que eu tenho 20 segundos restantes para essa live. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Não vou conseguir responder mais dúvidas, infelizmente, mas eu agradeço, faço o convite para que vocês voltem na quinta-feira, às 20 horas, para a gente conversar mais um pouquinho. Gratidão, mahalo e aloha!